Olá! No vídeo de hoje falaremos sobre a formação do planeta Terra. A Terra é o planeta no qual os seres humanos, os demais animais, plantas e seres vivos residem. Localizado na Via Láctea, especificamente dentro do braço de Órion, o sistema solar é o lar de 9 planetas, sendo a Terra o terceiro mais perto do Sol. Entretanto, nosso planeta nem sempre foi ideal para a vida, contendo água, a temperatura ideal e uma atmosfera composta por gases certos para nossa sobrevivência. A Terra sofreu uma série de transformações físicas, químicas e biológicas, até se transformar em um planeta ideal para o surgimento da vida e dos seres humanos. Um aviso prévio: antes de assistir a esse vídeo, não se esqueça de assistir nosso primeiro vídeo sobre o Big Bang, para depois assistir esse vídeo. Muitas coisas foram explicadas lá que são úteis para a melhor compreensão desse vídeo. Então fica a dica, assista o vídeo Big Bang e o link está na descrição. Após o Big Bang, há cerca de 13 bilhões de anos atrás, a matéria do universo atual foi gerada. Com o passar do tempo, as galáxias foram sendo criadas e seus planetas foram se formando, além das estrelas e dos buracos negros, como já foi captado recentemente. Ao entrarmos no sistema solar, alguns milhões de anos após o Big Bang, este era composto apenas por grãos microscópicos de poeira cósmica. Com o Sol já formado, essa poeira começou a se juntar devido à alta força gravitacional. Então, por essa grande atração gravitacional gerada pelo Sol, as partículas foram se juntando a fim de formar os primeiros corpos, que possuíam grande massa e tamanho, conhecidos na comunidade científica como os planetésimos, que posteriormente iriam se tornar os planetas, como a própria Terra. Antes de falarmos especificamente da Terra, é importante ressaltar que em sua história de vida, ela é dividida em períodos grandes de mudanças geológicas, fisiológicas e biológicas. A história do nosso planeta, que tem cerca de 4,6 bilhões de anos, foi dividida pelos cientistas em escalas de tempo menor, como forma de melhorar nossa compreensão sobre a evolução da Terra. O tempo geológico é composto por éons, que são gigantescos períodos de tempo, eras geológicas que indicam como os continentes se encontravam no momento, e períodos, que são subdivisões de eras. Agora vamos contar a história da Terra com detalhes para vocês. Há cerca de 4,6 bilhões de anos, no éon Adeano, o planeta Terra era inabitável, devido à forma no qual se encontrava, sendo um ambiente extremamente quente. Os cientistas afirmam que o planeta era uma enorme massa pastosa, incandescente, que superava os 10.000 graus Celsius. Nesse mesmo éon, um planeta em formação chamado Theia, do tamanho de Marte, colidiu com a Terra. O impacto foi tão profundo que o núcleo de Theia se fundiu com o da Terra, e parte da massa dos dois planetas foi arremessada no espaço. Por causa da gravidade da Terra e desses destroços, formaram com o tempo um cinturão de detritos que foram se juntando e deu origem à Lua. Continuando, ao longo dos anos, esse ambiente foi esfriando. Começaram a surgir gases e vapores essenciais e primordiais, como hidrogênio e hélio, além de outros gases propulsores para a vida. Esses gases iam acumulando na atmosfera que se formava. Alguns desses vapores eram vapor d'água. À medida que iam se afastando das partes mais quentes do planeta, esse vapor se esfriava e se transformava em nuvens, que posteriormente se tornaria a chuva. Ao condensar, a água ia para o estado líquido e precipitava no solo. Com isso, aos poucos a Terra ia se esfriando. É curioso que esse processo acontecia repentinamente por muitos anos, até o esfriamento total da superfície da Terra. Como somente a superfície da Terra havia esfriado, uma grande pressão se formava dentro do planeta, pois o interior não se esfriou. Então os primeiros vulcões se formaram, marcando o início do éon Arqueano. Devido à grande quantidade de chuvas e a temperatura no qual a água caía na superfície, além do fato da superfície estar totalmente esfriada, as águas que se acumulavam foram se aglomerando nas partes menos elevadas do planeta, formando-se assim o oceano. Também foi nesse éon que os primeiros organismos surgiram, no caso eles eram unicelulares, porém não entraremos em detalhes nesse vídeo. A partir da solidificação da Terra, já no éon Proterozoico, cerca de 3 bilhões de anos atrás, o primeiro supercontinente se formou, chamado Ur. Apesar de ser estimado que ele era menor que a Austrália, ele é considerado um supercontinente, pois Ur tinha quase toda a área superficial da Terra naquela época. Depois de cerca de 2 bilhões de anos, Ur se fundiu com outros continentes, Nena e Atlântica, para formar Rodina. Vale ressaltar que é no ambiente aquático que aparecem as bactérias primitivas, que são caracterizadas por serem unicelulares. Esses seres necessitam fazer a fotossíntese, que é um processo bioquímico no qual os seres desprovidos de mitocôndrias fazem para transformar o gás carbônico e a água em glicose e gás oxigênio para a manutenção de sua vida. Grande quantidade de gás oxigênio acumulou-se na atmosfera, de tal forma contribuiu para o surgimento dos primeiros seres vivos aquáticos pluricelulares, como as algas.
Ainda no éon proterozoico, o supercontinente Rodina se separou em 8 continentes e houve a primeira extinção em massa, que falaremos mais no próximo vídeo. Essas formas de vidas primitivas e primordiais foram contribuidoras para o surgimento de outros seres, estes com características pluricelulares. Entrando na era paleozoica, forma-se a tão falada Pangeia. Os seres primitivos acharam seu lugar no ambiente, com a habilidade de se sustentar tanto em ambiente aquático quanto em ambiente terrestre. Também surgiram as primeiras florestas, surgiram os primeiros vertebrados e artrópodes. Para deixar claro, os artrópodes podem ser vistos como caranguejos. Há cerca de 450 milhões de anos atrás, ocorreu outra grande extinção em massa em decorrência da formação de grandes geleiras. Mas a vida foi se recuperando, havendo outra explosão de vida marinha até que houvesse outra grande extinção no final da Era Paleozoica, onde foi perdida cerca de 95% da vida. Já na Era Mesozoica, surgem os primeiros dinossauros, angiospermas, que são plantas com flores, e mamíferos ovíparos, marcando o repovoamento do planeta. Há cerca de 200 milhões de anos atrás, a Pangeia se fragmentou em duas grandes superfícies, a Laurásia e Gondwana, norte e sul respectivamente. Há cerca de 66 milhões de anos, os dinossauros e uma grande parte da vida na Terra foram extintas devido a um asteroide que colidiu com a superfície terrestre. A partir da Era Cenozoica, houve um grande número de mudanças radicais na Terra. Como há 65 milhões de anos atrás, houve a fragmentação da Austrália e da Índia. O território atual da Austrália foi se movendo ao longo dos oceanos até a atual Oceania. A Índia teve o mesmo processo, ao fragmentar-se do território africano, locomoveu até o sudoeste asiático, que ao colidir com a Ásia houve a formação da Cordilheira do Himalaia. Grandes mudanças ocasionaram na modificação do clima e da geografia do planeta. Tais mudanças influenciaram na evolução da vida, na fauna e na flora no mundo. A geografia atual dos continentes é um fenômeno dado há cerca de 40 milhões de anos. A evolução da vida foi cercada de interrupções, pois muitas espécies evoluíram para desaparecer alguns milhares de anos mais tarde, enquanto outras espécies resistiram sem quase sofrer grandes mutações. Agora vamos sair da superfície terrestre e vamos nos voltar para a atmosfera. Essa, já com as mesmas características da atmosfera atual, deu condições ideais para que aves e mamíferos proliferassem e habitassem a Terra. Assim, o planeta Terra já possuía uma crosta bem definida e muito parecida com a atual, e por essa ser a camada mais superficial e sólida que circunda a Terra, é onde apresentam os oceanos e os continentes. O manto, sendo a segunda camada e a parte que interliga a crosta do núcleo, é caracterizada por possuir diferentes tipos de rocha que estão em altíssimas temperaturas, portanto encontra-se em estado pastoso, e por isso recebem o nome de magma. E por fim, o núcleo, como o próprio nome já diz, é a camada mais interna da Terra. Com base nos estudos de vários geólogos, físicos e químicos, o núcleo terrestre é o que gera o nosso campo magnético. O campo magnético é algo fundamental para a manutenção da vida na Terra, já que ele afasta tempestades solares e alguns asteroides. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Muito obrigado por terem assistido. Se vocês gostaram, deixe seu like e se inscreva. Não se esqueça de clicar no sininho para receber nossos próximos vídeos. Nós também deixamos os links do vídeo do Big Bang e dos sites que pesquisamos na descrição. Então, tchau!